Eu sou Yara Restini, eu estou aqui para ajudar você a conquistar a felicidade amorosa. Se você tem esse acontecimento se repetindo na sua vida, eu vou te dizer, eu sei bem como é que você se sente, né? Porque o abandono dói. A perda de um amor, às vezes não é nem a perda de um amor, a perda de uma possibilidade de uma história feliz que a gente está ali apostando. Quando o cara sai fora, a gente fica devastada, porque a gente colocou toda uma expectativa ali, a gente pintou toda uma história, e aí, quando ela cai por terra, a gente realmente fica devastada. Por quê? Porque acorda a nossa dor da rejeição lá da nossa infância, né? Que é lá na nossa infância que é plantada, né? A dor da rejeição. Aí ela volta. É duro, porque você faz de tudo para dar certo, né? Investe naquela nova história. Você faz tudo pelo outro para manter, né? Ele ali interessado. E aí não dá certo. E aí é muito frustrante, realmente, é duro. Aí você começa a achar até que é karma, né? Você começa a achar que o problema está em você, que você é desajeitada, ou que você não é bonita o bastante, né? É porque aquele meu problema de beleza atrapalha, tá vendo? Se não fosse a minha celulite, sabe? A gente começa a encanar, nossa, se não fosse o meu cabelo, que isso, que aquilo, se não fosse o meu peso, que é muito mais alto, que é muito mais baixo, nossa, se eu não fosse tão, enfim. Aí começa aquela coisa. Porque o outro parece que desiste sem motivo aparente, né? Então a gente fica procurando naquelas encanações que a gente tem, a gente fica procurando o motivo, né? E o motivo não tá nessas coisas. Você pode estar cometendo alguns erros sem perceber. Primeiro erro que você pode estar cometendo aí, você pode estar fazendo autossabotagem, você pode estar se sabotando para inibir o interesse do outro, né? Puxa, mas eu quero tanto, por que eu estou me auto-sabotando? Mas acontece muito isso. Por exemplo, você pode estar, para se auto-sabotar, você pode estar tratando o outro segundo as suas crenças limitantes. Então, por exemplo, se uma das suas crenças limitantes for, os homens todos traem, então você já está tratando ele como uma pessoa que vai te trair. Então você já começa a tratar, tomando conta para ele não te trair, por exemplo. Você já age como se aquilo fosse uma verdade. E é uma crença limitante. A gente tem dito muito aqui que a crença limitante, ela é justamente você acreditar em falsas verdades, como se aquilo fosse a verdade absoluta, e isso ficar limitando a sua vida, sua felicidade, sua prosperidade. Então, você pega essas crenças e passa a tratar o outro como se elas fossem a realidade. E, na verdade, você nem sabe ainda se o outro tem o perfil de traidor, mas você já começa a agir como se ele fosse, porque você fica presa na crença de que os homens são todos traem. Né? Por exemplo, se você acredita, se uma das suas crenças limitantes é eu ser feliz no amor não é para mim, nunca vou ser feliz no amor, você age como se você não fosse ser feliz no amor. Então, você acha que você não se sabota quando você faz isso? Isso é pura autossabotagem, quando você age de acordo com isso. Então, se você acredita nisso, você já começa desistindo dentro de você. Outro jeito que você pode estar se auto-sabotando
É você estar aí cometendo autopunições. Por quê? Por sentimentos de culpa, né? Por achar que você merece castigo por algum erro que você teve no passado e carrega esse sentimento de culpa. Acontece que isso aí acontece muito inconscientemente. Então não é aquela coisa clara, né? Vou fazer dar errado porque eu tenho sentimento de culpa. Não. Quando você vê, você já fez, você não sabe nem por que você deu uma estragada ali na coisa, né? Então precisa olhar isso, precisa olhar também se você vem seguindo a sua história familiar. Ah, já que minha mãe nunca foi feliz, nem minha avó, eu também não vou ser, ninguém vem sendo feliz, vou seguir o padrão, não vou ser feliz também. Também acontece inconscientemente. Então você pode estar se auto-sabotando para seguir essa história aí da família. Cuidado com isso. O segundo erro que você pode estar fazendo é você estar fazendo demais, né? Então, eu faço tudo pela relação, faço tudo ali por aquela nova história, faço tudo por ele. Você pode estar fazendo demais por ele e pela relação, mais do que o normal, sabe? Então, se você, por exemplo, não se autovaloriza como deveria, se você se autodesvalorizando, você acaba ficando com a autoestima baixa. E aí você fica sem autoconfiança, então suas atitudes já mudam. O que você faz? Começa a fazer demais, começa a agradar demais, tudo você começa a fazer demais, você começa a cometer os excessos, né? O terceiro erro que você pode estar cometendo é pela sua imaturidade. Sua criança interior ferida pode estar aí, né, trazendo para você a sua insegurança. E aí, com isso, o que você faz? Você fica controladora, possessiva, fica invasiva, né? Deixa eu chafurdar o Facebook dele para ver se, né? Então você se sente super mal, fica nervosa se ele de repente ficou um tempo sem falar com você, deu uma sumida por algumas horas, você já fica toda encanada e já vai brava, né? Porque por causa da sua insegurança. Como você não sabe por que você age assim, quando você vê, você já agiu, né? O quarto erro que você pode estar fazendo é forçar aí um avanço precoce, ou então forçar um encaixe, sabe? Assim, você quer tanto mostrar para o outro que você combina com ele, que você vale a pena e que é você que vai dar certo com ele, que você acaba passando por cima do jeito que você é e assumindo um jeito que não é bem o seu, para agradar, para ser aceita, para ser amada, né? Para ser escolhida pelo outro. Ou então você começa a atropelar algumas etapas do que seria ali o seu caminho normal, né, dessa nova história, e começa a querer dizer que ama, começa a querer um engajamento maior dele, como se a relação já estivesse mais adiantada, um compromisso maior. Então você não dá tempo ao tempo. E isso daí também pode estar sendo um erro, essa forçada, porque o cara já dá aquela espanada, né? O quinto erro que você pode estar cometendo é você deixar de impor os seus limites, colocar os seus limites, sabe? Então você pode estar deixando de se autoproteger com isso. Mas como assim colocar limites? Limites nos seus horários, limites nas coisas que vocês vão fazer, limites no tanto que você quer beber, limites no que você quer fazer na cama. Então, quando falta, você fica insegura de colocar esses limites, você já também provoca um desinteresse no outro e você própria não fica bem. Então, você já não age bem, não é? O sexto erro que você pode cometer quando começa uma história,
Aí você tem tanto medo de ser abandonada por ele, o que que é? É você oferecer demais a sua presença, a sua disponibilidade. Acontece que a pessoa precisa da sua ausência para se interessar por você, sabe? Precisa oferecer um pouco da ausência. Aí você pode falar, ai, mas eu não gosto desses joguinhos de amor e ficar fingindo que não quer. Não é bem ficar fingindo que não quer, mas você precisa oferecer a sua ausência. Sabe por quê? Esses joguinhos que muita gente não gosta, ele faz parte da natureza humana. Tudo que é difícil, a pessoa valoriza mais, não é? Então, tudo que é muito fácil, tá ali, a pessoa valoriza menos, ela precisa desse jogo. Ela precisa se sentir vencedora, ela precisa se sentir lutando pela coisa. Então, se você oferece a sua presença demais, o outro fica sem a sua ausência para sentir falta de você, você se torna desinteressante. O ser humano é assim. Então é bom você repensar nessa história de não gostar desses joguinhos, porque pelo menos um pouquinho vai precisar, porque é a natureza humana. Ela é assim. Então, por exemplo, se ele te manda uma mensagem, não fique tão presente. Espera um pouquinho para ver. Precisa, isso aí precisa. Esses joguinhos, gente, precisa. Então, imagina você colocar um óculos espelhado, né, para se olhar para dentro e veja quantos erros, eu não sei em quais você se identificou, mas quantos erros você pode estar cometendo desde o primeiro dia que você conheceu a pessoa, né? E então você mesma muitas vezes pode estar fazendo a pessoa acabar te abandonando sem você querer, não é? Olha, não se trata de que isso é o seu destino. Não se trata desse aí ser seu destino, ser o seu karma, né? Não se trata de você não ser atraente. E não se trata de você não se esforçar, porque você se esforça, às vezes você erra, se esforçando até demais, como a gente falou. Né? Não se trata de ser culpa de outras pessoas, nem de ser azar, ou de falta de merecimento seu, não é nada disso. Isso acontece porque você mesma produz isso na sua vida. O que é que você precisa fazer? Primeira coisa, combater as suas crenças limitantes que a gente falou no começo, porque isso vai mudar a sua atitude. Segunda coisa, resolver as suas inseguranças e carências. Isso vai trazer o autorrespeito, né? Aí você vai conseguir impor os seus limites e isso vai dar uma impressão muito boa no outro, sabe? Ele vai saber que, ó, aqui não, aqui tem gente tomando conta, né? Terceiro, parar de se auto-sabotar, parar de se auto-sabotar. Para isso, o que você vai precisar? Você vai precisar conhecer o padrão das mulheres da sua família. Como é que foi a vida amorosa da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, se possível tataravó? Mas não a história que está ali na foto da família. Assim, a história que não é muito contada, sabe? Da vida amorosa, íntima delas. Então, isso é muito importante para você parar de se auto-sabotar, você conhecer essas histórias. É muito importante também você encarar os seus sentimentos de culpa para trabalhar em cima deles, superar esses sentimentos de culpa. Tem jeito, viu? A gente costuma ser um juiz muito duro com a gente mesmo. A gente costuma pegar os nossos sentimentos de culpa e sentenciar que a gente então tem que ser infeliz, porque afinal, nossa, aquela vez eu aprontei aquilo lá, acho que eu não mereço muito mesmo, né? Tá certo, viu, Deus? Acho até que é castigo de Deus. Tá certo, viu, Deus? Eu entendo, eu fiz aquilo lá de ruim. Ô, gente, para. Pelo amor de Deus, para. Viu? Tem jeito isso. Nós vamos cuidar disso, viu, mais pra frente.
Então precisa cuidar aí dos sentimentos de culpa. Quarta coisa, precisa aumentar a autoestima e a autoconfiança para poder mudar o seu valor para você e você mostrar esse valor para o outro perceber esse valor. Se você não souber do seu valor e não reconhecer, como é que o outro vai te valorizar e não te abandonar, não é? Quinta coisa, parar de fazer força para ser amada. Parar com essa história. Olha, a hora que você perceber que não precisa fazer força para ser amada, porque você é uma criatura amável e muito, você vai ficar muito mais interessante. Para você vai se amar mais, para você e para o outro, você vai ficar muito mais interessante aos olhos do outro. Você vai se desgastar muito menos, porque, como dá trabalho fazer força para ser amada, não é? Eu sei bem como é que é isso. Você vai acabar mantendo com você, impedindo que te abandone quem? As pessoas certas. As pessoas certas para você. Então, parar de fazer força para ser amada. Eu, antes de saber disso, eu passei por abandonos causados por mim mesma, né? Em uma das minhas histórias amorosas, eu passei por cima de um monte de coisas. Eu passei por cima dos meus horários, passei por cima dos meus gostos. Eu passei a me vestir do jeito que eu achava que ele ia achar bacana. Eu passei por cima do meu limite, que eu tenho um limite muito baixo para álcool. Eu comecei a exagerar, porque como ele exagerava, então eu queria ser a companheira, eu exagerava também. Olha, foi terrível. E o que aconteceu? Ele me abandonou, né? Isso foi antes de eu aprender. Foi antes de eu aprender um monte de coisas, esse monte de coisas que eu quero passar para vocês a qualquer custo. Uma pessoa, gente, que eu tive o prazer de ajudar, ela vivia uma relação caótica. O marido não era casado no papel, mas eles viviam juntos. O marido era muito culto e ela não. E ele ali do meio culto, muito respeitado, muito conhecido. E ela muito mais simples, sabe? Culturalmente falando, muito mais simples. Tinha tido muito menos acesso, né, à cultura do que ele. E então ela tinha até uma confeitaria pequenininha, muito fofa. E ele destratava ela, sabe? Ele menosprezava pelo fato dela ser menos culta do que ele. E ela sofria muito nessa relação. Ela amava ele perdidamente. Ela se submetia a essa superioridade dele, sendo que, na verdade, quem comparecia com dinheiro era ela, com a confeitariazinha dela. Mesmo assim, ele pisava nela e ela não se dava o mínimo valor. E aí, o que ela fez? A gente trabalhou juntas e ela começou a combater as crenças limitantes, né? Combater o padrão familiar, porque ela vinha de uma família oriental em que ela aprendeu submissão, tinha que ser muito submissa, né, ao homem, e aquela coisa toda. Foi duro ela se libertar disso daí, mas ela fez uma força tremenda, um trabalho lindo. Ela se desprendeu desse padrão familiar, conseguiu tomar posse dos próprios valores, sabe? Então ela aumentou a autoestima, isso tudo com ele, tá? Junto com ele, ela foi fazendo esse trabalho e ela foi fazendo isso e foi... Bom, o que aconteceu? Ele se reapaixonou por ela. Ele mudou o jeito de tratar ela. Só que ela se desencantou dele. Aí quem foi embora foi ela. Porque ele ia embora, voltava, ele ia embora, voltava. Era uma coisa. Eles moravam juntos na casa dela, mas ele mantinha o apartamentozinho dele lá. Sabe?
Ah, não, daqui a pouco eu alugo. Por quê? Porque quando interessava, quando brigava, ele ia para lá, sabe? E ela se acabava, e era aquela coisa. Aí, depois que ela fez tudo isso, depois que ela se libertou de tudo isso, o que aconteceu? Ele caiu de quatro. E aí, quem se desinteressou foi ela. E aí, agora, depois que ela conseguiu tomar posse de toda a grandeza que ela é como pessoa, como profissional, como mulher, o que aconteceu? Ela tá com outro, já vai fazer, ó, deve fazer uns quase um ano aí que ela tá com outro, feliz da vida, e o outro, ó, trata ela assim como ela merece, que é uma puta lutadora. Então, gente, ela reverteu a situação. Fazendo o quê? Trabalhando dentro dela. Isso aí é fundamental. Aí você pode falar assim, ih, meu Deus, lá vem aqueles, lá vem esse papinho de autoestima, autoconfiança, não aguento mais ouvir falar nisso. Então, só que, gente, é o que funciona, é trabalhar isso dentro de você, não tem outro caminho. Olha só, você quer fazer o quê? Simpatia? No Google aí tem um monte de simpatia. Não funciona, eu sei que não funciona, vocês sabem que não funciona. Né? Ah, então é igual aquela simpatia antiga, né? Com a café na cueca do cara, então ele não vai embora mais. Gente, desculpa, mas o que funciona é esse trabalho interno. Não tem escapatória disso. Não tem como escapar disso. Então, sabe, simpatia não vai funcionar. Aí você pode pegar e falar assim: ah, mas os caras não querem saber mesmo. Vou ter esse trabalhão aí trabalhando em mim à toa. Olha, alguns não querem saber mesmo, gente. Alguns não estão nem aí, porque eles querem mais é sexo, né? Só que alguns, eles querem saber sim. Alguns são candidatos bons, maravilhosos ao seu amor. Então, gente, vamos dar uma chance para uma vida amorosa feliz e vamos cuidar aí dentro. Sabe? Ué, mas não quer ter trabalho? Tudo que a gente consegue de bom na vida dá um pouquinho de trabalho. E esse trabalho com a gente mesmo é tão gostoso, é tão maravilhoso. Então, sinto muito, mas um pouquinho de trabalho tem que ter sim, não é? O que traz resultado mesmo, que vai trazer para você a felicidade amorosa. Sinto muito, mas é isso aí. É esse trabalho. Qual seria o jeito errado de resolver esse problema deles te abandonarem? Primeiro, ficar colocando a culpa neles, né? Se fazer de vítima da vida. A minha vida é ser infeliz no amor, ficar se lamentando. Esse é o jeito errado, porque isso daí não vai surtir efeito nenhum, né? Só vai fazer você seguir sofrendo aí uma tentativa, outra. Então é terrível. Qual o jeito errado também? Passar a não fazer absolutamente nada pela relação? Ah, então é porque eu faço demais, então não vou fazer absolutamente nada. Não, gente. Os extremos são sempre desastrosos, né? Quem está acostumado a me seguir me ouve muito falar isso. Os extremos são desastrosos. Então, não. Eles. Não é você pegar e não fazer absolutamente nada pelo outro, nem pela relação. É só você não cair no excesso de fazer demais, né? E passando por cima de você, dos seus gostos, da sua felicidade, dos seus limites, né? Do seu bem-estar. É isso aí. Fazer força, por exemplo, fazer força para ser amada não pode, mas também fazer força para ser odiada, né? Aí também não pode. E ficar assim, ai, eu sou tão feia que eu não atraio ninguém. Ai, eu não seguro ninguém. Ficar no conformismo, como se aquele fosse o motivo real. Gente, sinto muito, mas não é. O nosso físico nunca é o motivo real. Nunca, jamais. Sabe? Eu lembrei agora que eu conheci um casal. Olha, para você ver como é que são as coisas. No começo do namoro, eles fizeram um trato. Ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa que me incomoda muito em você, e quem sabe você quer cuidar. E você me fala uma coisa que incomoda muito em mim.
Aí combinaram. Ela falou: olha, me incomoda muito esses pelinhos que você tem nas costas, você depila? E ele falou assim: olha, me incomoda muito o seu dente que é muito para frente, você põe aparelho? E os dois combinaram, colocaram. Bom, eles casaram, hoje eles têm 2 filhas, coisinha mais linda, 2 filhas já de 11, 12 anos. Mas eu não sei por que eu lembrei disso. Então, assim, muitas vezes na negociação, acaba fazendo pelo outro coisas que o outro falou: eu tô até mais feliz sem os pelinhos nas costas. E ela falou: eu tô até mais feliz com o meu dente mais no lugar. Então, quer dizer, acabam sendo coisas boas. Essas trocas, gente, isso é super válido. Então, qual é o jeito certo para não ser abandonada? O jeito certo é possível, tá? E você também pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, é só se dispor. Qual é o jeito certo de resolver? Trabalhar as suas inseguranças e as suas ansiedades, né? Como? Cuidando da sua criança interior ferida, cuidando aí dessa falta de consciência dos seus valores também, para não te deixar tão insegura, porque isso vai aumentar a sua autoconfiança, melhora muito a insegurança. Você precisa parar de se auto-sabotar, isso é fundamental. Como que você para de se auto-sabotar? Aquele jeito que a gente comentou. Trabalha as culpas, trabalha as crenças limitantes, trabalha aí esse padrão familiar. Vamos parar com essa história de ir seguindo esse padrão familiar, senão você passa para sua filha passa para a filha dela, e isso vai embora, gente, isso vai eternamente, não é? Então precisa cuidar disso também. Outra coisa, você precisa resgatar a sua personalidade. O que é isso? Esquece aquela mexida que você deu na sua personalidade para tentar ser aceita e amada pelos outros, gente. Volta para você. Retoma aí, olha, seus desejos, seus sonhos, sabe? Suas preferências, isso eu prefiro assim, isso eu prefiro assado. Toma consciência disso de novo, retoma isso, seus limites. Não, peraí, você até aqui você pode vir, daqui para cá, não. Retoma isso, sabe? Você tem que perceber e tomar posse de tudo, dos seus valores, das suas facilidades, sabe, dos seus talentos. Toma posse disso, toma consciência e posse disso, viu? E é isso daí, gente, que tem que fazer. E a gente vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada. E, gente, lembre-se, ame-se. Em primeiro lugar, sempre, você merece ser feliz. E vai ser muito feliz. Tchau, tchau.